Produção, portas em automático, portão de embarque está no ar. Mais um episódio aqui bem interessante que vale a pena você conferir. Seguidora do canal que dá uma moral pra gente, acompanha o nosso trabalho, curte o conteúdo, comenta nos episódios e compartilha com os amigos. Desde já aqui o meu, aqui o nosso, muito obrigado. E você que acessou o canal agora, aproveita o momento aí, ó, inscreva-se no canal e ativa o sininho para não perder os próximos episódios, beleza? Obrigado pelo apoio aí. E aí, meu querido? Tudo bem com o senhor? Saudações. Opa! Mais um episódio bem interessante, hein? Muito bacana. História que vai agregar valor aí. Isso aí. Meu amigo... Apresenta a fera aí. Diogo Schroeder, atualmente diretor comercial da Europlus. Bem-vindo, meu amigo. Obrigado, Ezequiel. Obrigado, Alexandre, pelo convite. Prazer estar com vocês aqui. Ao vivo e a cores, acompanhe pelo Instagram e ter a oportunidade de estar aqui, é muito legal. É isso aí, cara. O canal tem esse propósito aí de trazer executivos do trade, independente do cargo dele que ele tenha na empresa, mas que tragam um conteúdo legal, uma experiência para compartilhar com nossos seguidores. Então, quem é o Diogo Schroeder? De onde tu veio? Essa pergunta é tu cabulosa. veio da onde? Mas espera aí. Antes de você responder quem é o Diogo, Ezequiel, fala aí do homem. Não podemos esquecer dos nossos patrocinadores, né, que apoiam o canal, que dão uma moral pra gente e ajuda a gente a melhorar aqui o nosso conteúdo. Essa aqui é a Sakura Consolidadora, uma empresa que está no mercado há 49 anos, muito focada aí na consolidação de aéreo puro. E dos tempos para cá também vem inserido no seu portfólio, além do aéreo puro, hotelaria, seguro viagens, eventos e muito mais. Além de ter aí uma equipe aí bem experiente, de profissionais aí bem, né, do mercado, profissionais de qualidade mesmo, que vai atender você com muito conteúdo legal, tá? Há 49 anos, a vir pintando no mercado de rosa. Isso é um tema bem interessante, né? Com certeza. Certo? Certíssimo. E para você que ainda não conhece, ó, Viagens Promo, entra no site dos caras, se cadastra, faz uma venda, trabalhe com eles. Tenho certeza, você, agente de viagens, vai estar trabalhando com uma grande operadora. Não é à toa que os caras estão dominando. Viagens Promo não tem erro. Perfeito. A palavra é tua, meu amigo. Agora você pode falar. Boa. Bora lá. Bora, quem é Diogo? Pai do Bernardo, do Pedro, casado com a Sandra, já são 23 anos de relacionamento. Digo que no relacionamento você aprende muito sobre negociação, sobre vendas, né? Alinhar expectativas, mas também um apaixonado por pessoas, apaixonado por turismo, apaixonado por desenvolvimento humano e extremamente curioso, meus amigos. Sou muito curioso, assim, sobre vários assuntos. Então esse sou eu, assim, num resuminho, um pocket. Um cara que gosta de aprender. Gosto de aprender. Então, gosto de aprender. Quando você quiser dar um recado assim direto para os nossos seguidores, a sua câmera é aquela ali, tá? Boa. Tá, mas você começou no turismo... como é que você chegou aí? Em qual empresa? Aéreo, terrestre, seguro? Comecei na hotelaria, Ezequiel. Na verdade, eu comecei como office boy. Em Joinville, 14 anos, trabalhando como office boy na Câmara de Dirigentes Lojistas. E a minha experiência com vendas foi frustrada, porque eu comecei como office boy, depois eu fui trabalhar numa loja de shopping, enfim, como vendedor mesmo. 6 meses depois, meu gerente me demitiu, porque ele disse que eu não sabia vender. E eu achava que fazer com que as pessoas gostassem de mim seria o primeiro passo para venda. Falei, você é um cara simpático, cordial. E de fato, as pessoas vinham, conversavam comigo, me falavam da balada do dia anterior, do que tinham feito. E até que o gerente veio e falou para mim assim, Diogo, as pessoas gostam de você, elas vêm conversar, mas tem um problema. Eu falei, qual? Elas não compram de ti. Opa! Falei, é verdade. E aí? Só gostar não é suficiente. Só gostar não é suficiente. E meu pai também se aventurou na área de vendas, foi frustrante, acabou o casamento dele. Eu falei, cara, trabalhar com vendas é perigoso. Não quero ser vendedor. Destrói relacionamentos. Ezequiel, calma. Aí, meu pai, na época, falou assim, Diogo, por que não vai fazer faculdade de turismo? Indústria do futuro. Gente, final dos anos 90, início dos anos 2000. Argentina, Buenos Aires recebe mais turistas que o Brasil. E meu pai, vai fazer turismo. Comecei a fazer faculdade de turismo e a primeira oportunidade foi como mensageiro da rede Slaviero Braz Hotel. Braz Hotel. Nossa, da 15 de novembro, Da 15 de novembro. Eu fiquei nesse hotel já. Já ficou? Em cima do McDonald's lá. Comecei como mensageiro da madrugada. Das 11 da noite às 7 da manhã. Caraca, terminava a faculdade, entrava às 11, ficava ali, rodava a madrugada inteira. 7 da manhã, trocava o turno, ia pra casa. E assim foi. Mensageiro, capitão porteiro, recepcionista, chefe de recepção.
achando que ia para a parte operacional da hotelaria e gostava muito da operação. Porque olha que confortável era, não precisava vender nada. Sim. Bastava receber bem. E era confortável isso, era receber bem. E eu recebia de forma cordial, simpática, prestativo. Até que um gerente na época falou assim, Diogo, você tem potencial para trabalhar com vendas. Opa, de novo? Eu falei, pô, vendas não. Eu achei que você gostava de mim. Falar de vendas comigo? Não, Diogo, você é comunicativo e tal, você pode vir para vendas. E ele com muita paciência me treinou, me tirou da zona de conforto algumas vezes. Foi aí que eu entrei na área de vendas e aí veio... Diogo, mas peraí, uma coisa é você atender o telefone, receber a pessoa em casa. Outra coisa é você ir para a área de vendas, sendo capacitado, mas adentrar um recinto que você não domina. Óbvio. Para vender o seu produto. Você sabe, Ezequiel, logo ele percebeu que eu tinha um problema sério de ouvir não. E assim, e não é um problema... Eu não... Ouvir o não do cliente não é isso. É que eu evitava ouvir o não e aquilo era confortável para mim. De que maneira? Eu não forçava a venda. Eu achava que a venda ia acontecer naturalmente e às vezes eu não pressionava do jeito certo, eu não forçava uma situação, eu deixava com que o cliente decidisse o tempo todo e naquela época você tinha que ligar marcando reunião, né? Imagina, eu era executivo de contas de um hotel. Verdade. Na época era o Gran Hotel Rayon. Tinha que ligar nas empresas, agendar as reuniões e era um mix de alívio e frustração quando a secretária dizia que não podia me receber, quando ela desmarcava a reunião. Porque assim, poxa, eu tô fazendo o meu melhor, mas ela que não quis me receber. Ele que não me recebeu. Aí era um confortável frustrante. E quando ele percebeu que eu tinha esse comportamento, ele me chamou, Diogo, tem alguma coisa errada, porque não tem visita, as coisas não acontecem. E foi aí que ele me chamou a atenção. Diogo, qual o teu problema de ouvir não? Eu falei, não tenho problema nenhum. Ele disse, não, porque você tá evitando ouvir não. Você tá evitando. Pô, e aquela frase, pô, tô evitando tomar não das pessoas por N motivos. Por medo de rejeição e tal. E quando ele deu esse estalo em mim, que eu entendi que, de fato, eu fazia de tudo para não ouvir não, e até entender que o não faz parte do processo, claro. Até entender que o não ele faz parte do jogo. Quando eu entendi isso, o jogo meio que virou. Aí você perde aquele medo de ouvir não e você começa a contornar as objeções, e aí a coisa foi acontecendo. Fui para a Rede Atlântica de Hotéis, que era uma rede já muito maior. Sim. Foram 9 anos na Rede Atlântica. Pô, de um raião já foi subindo, né? Fui subindo. Como não executivo. Não raião ser inferior, mas é um hotel. Mas era um hotel na época em Curitiba. Uma rede. E fui para uma rede com vários hotéis, e aí como executivo de contas, gerente de vendas, aí vim para São Paulo. Depois fui como regional sul da Atlântica. Um convite para representar a Atlântica toda no sul. Aí veio o convite da Trend na época para assumir o escritório da Trend no Rio Grande do Sul, no processo de transição que eles estavam passando. Ô, Laiá! Aí eu conheci o Ezequiel. É aí que o bicho pega. Já conheci o Ezequiel. Então, foi lá no Sul. Foi lá. Lá ele fez uma MBA. Foi MBA. E quando eu entrei na Trend, eu falei, caraca, o que eu estou fazendo aqui? Porque era tão mais confortável trabalhar no hotel. Era um produto. Que ano você entrou na Trend? 2010. 2009, 2010. Foi na virada da gestão. Na virada da gestão. E aí foram mais 9 anos de Trend, trabalhando também como gerente de filial, gerente regional, cheguei a diretor de produtos, de vendas. E aí dei o meu hiato, né, de 4 anos, trabalhando com desenvolvimento humano, treinamentos, capacitações. O que me chamou a atenção, pessoal, eu comecei a perceber, e você vai aprendendo, buscando cursos, mas observando muito, comecei a perceber por que é que algumas pessoas tinham tanto resultado, outras não. Pô. Por que é que algumas prosperavam, outras não? Isso acontece muito, né? Muito. Dia a dia de hoje. Aqui. Vocês estão no trade tanto tempo quanto eu. Cara, às vezes pessoas sem tanto conhecimento técnico, sem tanto know-how do segmento, de repente entram, deslancham, vendem, negociam e prosperam. E outros com experiência, com conhecimento, com bagagem, ficam sempre fazendo a mesma coisa, o mesmo resultado. Mudando, às vezes, trocando 6 por meia dúzia, pipocando de uma empresa para outra. Trabalha tempinho aqui, um tempinho aqui, um tempinho. Isso começou a chamar minha atenção. Ainda na Trend, Ezequiel. Ainda na Trend. Talvez pode ser falta de um objetivo claro. Você tem preparo, você tem conhecimento. Mas quando você não tem um objetivo claro, qualquer lugar serve. Eu digo assim, quando você tem um objetivo definido, uma meta, ela serve de norte nas tuas decisões. E você tem muita razão quando você diz assim, a falta de um objetivo claro, porque para mim é muito simples. Se eu quero chegar em Salvador e esse é meu objetivo, chegar a Salvador,
eu vou fazendo as coisas e quando eu percebo que eu estou tomando um outro caminho, eu paro e penso, isso está me aproximando ou me afastando de Salvador? Não, isso está me afastando. Então você volta, corrige a rota e segue. Sim. Muitos acabam não tendo um objetivo, um norte. E aí, de fato, segue um caminho e como não tem um parâmetro de onde quer chegar, vai simplesmente vivendo um dia depois do outro, um dia depois do outro, um dia depois do outro. E o problema de viver um dia depois do outro dessa forma é que talvez a vida te leve para um lugar que você não queria ir. Mas por não ter isso definido, foi onde você chegou. E esse momento ali na trend de perceber tudo isso me chamou a atenção. Por que é que isso acontece? É onde eu fui estudar. Mas aí será, Gil? Vou interromper aqui. Claro, vamos. Tem um monte de pergunta já aqui que já... Minha cabeça tá matutando aqui. Objetivo. Será que às vezes essa caminhada de um voo de conexão, talvez uma ou duas conexões, você vê tantas barreiras que você não percebia antes, talvez você não tinha preparo para aquilo também, uma espera longa de um voo para o outro de 6 horas, 7 horas, não é? Ou perde a conexão. Vai vendo, vai analisando. Não pode ser que às vezes fruta a pessoa também no objetivo? Prepara, desde que ela esteja preparada para isso. Preparada, o que eu quero dizer, Ezequiel, querendo ver isso. Ok. O ser humano tem algumas... A gente vai trazendo aqui alguns assuntos, né, da parte de neurociência e de PNL, que eu estudei muito tempo também. Nós temos vieses cognitivos. Eu vejo aquilo que eu quero ver. Esse é o ponto. E você sempre vai estar certo. O profissional hoje, que aprendeu desde cedo a terceirizar a culpa e a responsabilidade dos insucessos dele, por exemplo, ele pode ter N paradas ao longo do tempo e sempre arranjar um belo culpado para essas paradas. Essas paradas aí. E não tirar aprendizado nenhum. Eu não cresci naquela empresa porque fulano não gostava de mim. E aí eu saí. Não é comum? Comum, pá. Óbvio que é. Nem todo mundo vai gostar de você. É comum terceirizar, né? Não é, Alexandre? Porra, velho. Mas você percebe, Ezequiel, Alexandre, como é confortável terceirizar? Porque quando eu terceirizo a culpa, eu não assumo responsabilidade nenhuma sobre esse processo. É sempre alguém ou que fez por mim, ou que não fez, ou que gostava, ou que não gostava. E é confortável por quê? Porque quando eu terceirizo eu não preciso mudar nada. Então, por mais escolhas que você tenha feito e os caminhos que a vida tenha te levado, até que você assuma a responsabilidade de que tudo, ou boa parte de tudo, é fruto das tuas escolhas e da tua responsabilidade, e que tu pode aprender com um gerente que foi extremamente escroto e mesmo assim ter sido um grande mestre, mesmo do que não fazer depois. Exato. É Mesmo isso. do que não fazer. Exemplos são bons e ruins, mas todos você vai usar para alguma coisa. Para alguma coisa, aquilo vai te servir, Alexandre, Exatamente. desde que você queira ver isso. É isso aí. Ponto. Concordo com você. Então, sim, a vida pode ter te levado para N paradas, N conexões, desde que você tenha absorvido, entendido o cenário e aprendido com cada uma delas. Aí tu se desenvolve. Mas tem um ponto aí que eu vou dizer para você, para da minha geração, que é do Alexandre também. Nós fomos criados, para ser CLT. Nossa geração foi isso. Aprendemos isso aí esses dias, né? É isso. Alguém falou isso na minha orelha também. Para ser CLT, fomos programados para ser CLT. Uma carteira assinada, trabalhar para ser uma pessoa de bem e ter um futuro. Isso. Que não está de todo errado. Mas era o que tinha. Eu não fui ensinado para ser um gestor financeiro, por exemplo. Um empreendedor. Para empreender. É. Fomos educados, não falando que é ruim, para casar também. Um bom homem... Chega na idade, você tem que ter uma família constituída. Então, esse paradoxo, para mim, é um paradoxo na caminhada da vida. Talvez você fica muito refém daquele mundo. Você, por mais que você tenha, talvez, assim, um objetivo, você não vê referências para poder sobressair naquele momento. Que pode ser uma empresa, uma dificuldade naquele momento lá. Você não consegue, às vezes. Você sabe onde você quer chegar, mas talvez falta parâmetro, falta preparo profissional para tomar uma ação. E eu acho que hoje quando pessoas da minha idade, do Ezequiel, talvez da sua, às vezes a gente vê um empresário despontando tão cedo, o cara já atingindo um sucesso. Um patamar elevado. Pra gente, assim, gera até uma estranheza. Você fala, meu, tem alguma coisa errada aí, né? Não é normal. É natural. Você fala assim, tem alguma coisa errada. Isso aí Cadê não a é fundação? errado. Em algum momento vai cair. Cadê a fundação, né? Pô, tô 40 anos ralando aqui, né? Aí você vê um molequinho do nada, puta, já é milionário, já tá... Então, é diferente, cara. É diferente. Vocês têm total razão quando a gente fala isso, porque de fato a nossa criação, e a minha também, o sonho do meu pai é que ou eu fosse militar, ou passasse no concurso da Petrobras ou do Banco do Brasil. Isso. E olha só, e pro meu pai
que é um homem extremamente correto, extremamente feliz nas escolhas que ele fez, mas para ele, assim, você ter a tua casa própria e uma casa na praia e um carro era o sinônimo de sucesso. Sucesso, pronto. Cara, você tem a tua casa. Referência. Um lugar para você poder voltar. Tem uma casinha na praia para poder curtir as férias. E um carro para poder te levar, ir e vir. Você é um homem de sucesso. Foi a forma como ele aprendeu e como ele também me passou muito dessa bagagem. Isso aí. E sabe uma coisa que me chamou muita atenção? Questão de criação e desenvolvimento. Tive a oportunidade de ir para Orlando e lá você tem as limitações nas montanhas russas, né? Claro. Existe um tamanho ali. Isso, tamanho e peso. Para as crianças, isso. Se você não tem aquele tamanho, você não usa. Não usa. E eu tava com meu filho, na época com 5, 6 anos, e eu querendo que ele experimentasse, que ele se desafiasse, estimulando, ele chegou, não atingiu a altura que podia, e ok. Tudo certo. Oh, que pena, tal, vamos embora. E eu vi os americanos, os pequenininhos, ficando na pontinha do pé, querendo alcançar e frustrados porque não iam. E os pais frustrados, assim. E aí eu parei e olhei o quanto muitas vezes o americano ele é estimulado a enfrentar o sistema, a ser empreendedor, a ter o próprio negócio, a não trabalhar para os outros. E não que seja ruim, não é isso. Mas a gente precisa do empreendedor. Isso. Todos nós precisamos. Do cara que paga o preço. E é um preço alto. Né? Você pagar o preço para montar uma empresa, como você precisa de alguém trabalhando na operação. Mas, de fato, nós brasileiros não fomos estimulados. Nós, desde pequenos, fomos treinados para sermos o quê? Bons gerentes, no máximo. Verdade. Se puder chegar a diretor, então, virou o exemplo da família. Exemplo da família. Verdade, cara. Mas sem empreendedor, a gente olha para o empreendedor e pensa o quê? Aí, ó, tá passando a perna em alguém. Aí, ó, tá ganhando dinheiro em cima dos outros. Tá se aproveitando dos outros. E é uma visão completamente equivocada, né, no processo. E você analisando esse contexto com a geração Z, Y. Hoje? É Y, né? Eu comparo muito com a minha geração ali, né? Hoje eu até vejo um pouco mais de estímulo. Só que o que eu vejo dessa geração é uma falta, assim, de atrelar os seus objetivos com um esforço e uma resiliência pouco maior. Pô, você resumiu... Em poucas palavras, o que eu penso. É isso aí. É isso aí. Eles são mais atirados. Perfeito. Eles arriscam mais. Arriscam mais do que nós no passado, com toda certeza. Mas eles ainda não têm um pouco da questão do timing. Então, em 2 anos isso aqui vai estar... Vou dominar o mundo. Não, calma. Você vai dominar o mundo, mas não é em 2 anos. Vamos. Eu acho que falta um pouquinho disso só. De resto, eu super apoio... nesse sentido, porque eu acho que vieram com outra cabeça já de... E é importante, né? Importante ter. É importante a gente ter essa outra visão. E quando a gente fala de preparo, a nossa geração, ela foi muito estimulada ao preparo técnico, a aprender tecnicamente. Isso. Aprender a lidar com GDS, aprender a fazer as rotas, aprender como funciona uma operadora, aprender a fórmula. Só que nós não fomos preparados para a parte emocional e pessoal. Verdade. A parte emocional, de lidar sob pressão, de ter resiliência, de aprender a se comunicar de maneira eficiente, de vender as nossas ideias com qualidade, de conseguir se posicionar, sabe? De aprender a ouvir os nãos da vida e tirar o melhor disso, se preparar realmente pessoalmente para lidar com todas essas adversidades. Aí você vê pessoas tecnicamente muito preparadas, mas na primeira adversidade já sente, já se abate, já não consegue ter resiliência, e isso tudo vai impactando no resultado e no desenvolvimento dela. Peraí, você fala da geração de hoje. A nossa também. A nossa também. A nossa também. Mas a gente, na boa, assim, eu quando olho no mercado da área que eu conheço, a maioria tomava pancada e aguentava. É esse, Ezequiel, a gente aprendeu apanhando no dia a dia. Mas nós não fomos estimulados em casa nem na escola a lidar com tudo isso. Olha, isso aqui... Como lidar com as frustrações? Cara, na verdade, eu acho que talvez a maioria. A família que eu conhecia, a maioria não sabia nem como lidar com isso também. Sabe, porque é uma consequência dos nossos veio pais, mudando também. É óbvio. A gente veio de uma... Não tinha como. Não tinha como. Eu te falo que isso, o que você comentou, Diogo, tem tanto embasamento que quantas pessoas você conhece no turismo, que às vezes a agência do cara não está indo tão bem, ele culpa o quê? A concorrência. Porque o cara tá fazendo isso. Porque o cara tá fazendo aquilo. Mas, amigo, e você? Tá fazendo o quê? Você tá olhando para onde? Tá olhando para onde? Qual é a sua visão? Olha lá, tua câmera tá ali, vai para lá, olha para cá, leva seus clientes para esse caminho. Não, que a agência começou assim, tem que ser assim o resto da vida. E o mercado vai mudando, vai mudando. E ele não...
Ele patina com essas coisas. E o que você vai fazer de diferente? Isso, né? que você vai fazer diferente. Você vai fazer igual todo mundo? Vamos combinar, você vai ter que ser muito melhor do que todo mundo faz para conseguir se destacar. Agora, o que você vai fazer de diferente que ninguém faz? É isso aí. E nós somos reconhecidos pelo que a gente é de diferente dos outros, não pelas nossas similaridades. O Ezequiel não conseguiu ter o destaque que ele tem, ou o Alexandre o destaque que ele tem, porque vocês fazem exatamente tudo igual aos outros. É porque tem algo em vocês que é diferente dos outros e que gera esse a mais. Sim. Que te faz com que você seja reconhecido e financeiramente ganhe um pouco mais. Porque às vezes as pessoas falam, nossa, mas eu faço igual a ele. Não. Igual a ele, só ele. Só ele. Você tem que descobrir o teu jeito de fazer. O que eu percebo assim, Diogo, que é uma construção, né? Para chegar a esse ponto de equilíbrio, é uma construção, porque quem começa um desafio, qualquer segmentação, ele não domina aquele segmento. Óbvio. Os mais antigos foi na raça, os mais novos têm técnicas disponíveis para ele poder ser mais profissional a um curto, médio prazo, né? Mas essa construção, ela é feita... Eu sempre gostei de liderar pelo exemplo. Sabe disso? Sim, fundamental. Porque quando você lidera pelo exemplo, é mais fácil do outro assimilar. Não que ele vai ser igual a você. Mas é mais fácil. Mas pega alguma coisinha ali, daquela experiência, e vai moldar no estilo dele. Não é isso? Muito. O exemplo, de fato, ele motiva. Porque, cara, se o meu líder tá fazendo isso, se o meu líder tá me estimulando a isso, cara, no mínimo eu tenho algo para aprender com ele. No mínimo eu tenho algo para aprender com ele, por mais que eu não concorde. Isso. Eu já trabalhei com líderes, Ezequiel, que eu não concordava com tudo que eles faziam. Que muitas vezes eu questionava nunca concorda com muitas coisas que ele fazia. Agora, eu não posso deixar de reconhecer que ele tem qualidades nas quais eu posso aprender muito com ele. Sim. E eu digo que esse é um ponto assim fundamental. Quando eu acredito que não tenho nada para aprender com o outro, eu estou num passo extremamente perigoso de uma arrogância, de uma prepotência enorme, a ponto de qualquer outra situação me derrubar. Porque se eu me coloco acima de alguém a ponto de julgar tudo que ele faz ou achar que não posso aprender nada com ele, é extremamente perigoso. Sim. Muito perigoso. Pro meu desenvolvimento. Mas tem também um outro lado, quando você vê um líder, isso é muito comum em empresas, que quem tem talento embaixo não se inspira nele. Também. Ele tá ali, coitado, ele não sabe como fazer para poder também. Então, assim, é que na nossa vida. Você já ouviu falar do jabuti na árvore? Isso, jabuti na árvore. Então, isso. Jabuti sobe na árvore? Não. Então. Mas pra estar lá, alguém botou o jabuti na árvore. Então. E é isso. E mesmo assim, aí você o que acontece? Esse talento formado ou a ser formado a desenvolver, ele desiste, cara, porque os valores não estão alinhados com o que ele acredita. Ele sai da empresa. Eu acho que hoje, você que é empresário, já tem uma equipe também, acho que o mais difícil é você atrair talentos, reter talentos e desenvolver talentos. Esse eu acho que é o mais difícil hoje que eu vejo no nosso dia a dia. Eu digo, você é um cara que trabalha com PNL e tudo, você já acabou contando. Eu vejo que é muito difícil você muitas vezes sentar com um colaborador, sentar com alguém do time e falar assim, cara, vai para cima, tenta isso aqui, faz desse jeito. Porque parece que fica tudo muito automático dentro de uma agência. Sim. Eu copio o que o meu amigo faz de melhor. E pronto, e para ali. Tá errado? Não tá errado. Você tá fazendo, pô, esse aqui é um baita de um atendente naquela companhia, eu vou seguir os passos dele. Mas e se autodesenvolver? Falar, não, peraí, eu posso fazer mais do que o Ezequiel faz. Aí já é uma barreira, parece que, não, tá bom assim, aqui eu cheguei até aqui. É isso que eu sinto falta. Eu digo assim, o nosso negócio no turismo, aí entrando especificamente no nosso negócio, eu acho, infelizmente, nós temos muitos profissionais ainda amadores, que esperam que alguém faça tudo por eles. Isso. Em que um conhecimento está disponível, mas a vontade de buscar esse conhecimento é muito pequena, a ponto de eu sempre achar que alguém vai me trazer a resposta, que alguém vai fazer para mim, que alguém vai fazer. E aí eu me acomodo. Isso aí. Vamos lá então. Fator. Então, você está me dizendo que você desistiu do turismo num momento. Não. Você abdicou do turismo em algum momento, foi fazer, sei lá, um período sabático, foi se preparar melhor, que viu essa lacuna aí da falta de conhecimento que você citou agora há pouco, para capacitar o trade. Talvez tenha a ver isso ou não? Assim, Ezequiel, é tão curioso que depois de quase 16, 17 anos trabalhando diretamente no turismo, na indústria hoteleira, e depois do turismo, na operadora, chegou um momento que eu saturei.
Chega um momento que o ritmo, o nível de cobrança, a entrega... Chegou um momento que eu comecei a me sentir incompetente no que eu fazia. Como é que é o negócio? Teve um momento que eu comecei a me sentir incompetente. Você avaliando o seu eu mesmo, intrinsecamente. Porque às vezes o cliente criava uma expectativa sobre mim e eu estava podado dentro da indústria que eu estava, de não conseguir levar a resposta. E teve uma vez que um cliente me soltou uma pergunta que aquilo mexeu demais comigo. Ele disse, Diogo, então por que eu vou te acionar? Se você não pode resolver, né? Você tá vindo aqui na minha agência pra quê exatamente? Esse ponto aí é duro, cara. É dolorido. E você sabe que tem muito. dolorido. Você viveu isso. Você sabe que tem muito disso. É dolorido. Tá cheio disso no mercado. E aí, Alexandre, de fato, quando ele me fez aquela pergunta e eu não soube responder, porque de fato eu não tinha mais autonomia pra nada onde eu tava, falei, cara, é momento de sair. Deu, cansei. É que a sua energia baixa, né? Baixa demais. E não tem nada pior pra um profissional do que ele se sentir incompetente. E eu me senti incompetente naquele momento. E aquilo dói. Cara, eu entendo você profundamente. Puta, quem que não entende, velho? Profundamente. E aí eu me senti incompetente ao ponto de falar assim, é o turismo. É o turismo que é desse jeito. E eu saí do turismo, eu fui trabalhar, óbvio, fazendo cursos e buscando pós em neurociência, fiz curso de hipnose, programação neurolinguística, eu vou trabalhar desenvolvendo pessoas. Porque eu acredito que esse era um caminho cara, de realmente poder auxiliar, contribuir com a minha experiência. E mudar um pouquinho aquele mudar cenário que você esse viu mindset. ali. Mas eu não treinava profissionais do turismo. Só de outros mercados. Outros mercados. Ô, Diogo, Eu peguei um ranço na época, um ranço tão grande, que a minha esposa falava, Diogo, você conhece gente de hotel, você conhece gente de operadora, você conhece gente de agência. Vai falar com eles. Eu falei, não quero. Eu vou fazer outra coisa. Pegando o seu gancho aí, eu cheguei a fazer, no momento da minha vida, neurolinguística, Master Practitioner. Master Practitioner. Fiquei quase 10 meses nesse curso. Tem coisa que eu acho assim que é meio doida. Cara, nem tudo você pode assimilar. Não. Concorda? Nem tudo. A ideia da experiência, da vivência, abrir as ferramentas, legal pra caramba. Por que eu procurei isso? Foi a fase mais difícil da minha vida pessoal e profissional. Lá atrás. Tudo tava desabando. Só tinha grana que motivava. Mas o pessoal, tudo desabando. Então, pra eu fazer uma merda, perder a paciência, chutar o balde... Tava fácil. Foi algo que eu sempre relutei. Por quê? Qual que é o objetivo? Eu tinha um. Família e minhas filhas. E que ajudava a aguentar aquela pressão. E às vezes, você sabe disso, eu saía do ambiente para não mandar para Marte. Isso. Dava a volta no quarteirão. Respirava. E isso faz diferença. Muito. Mas só que o baldinho vai enchendo. Mas faz diferença. Mas o baldinho vai enchendo. Você sair do ambiente onde você... Isso serve para nós, como clientes. Muitas vezes você entra numa loja, numa concessionária, você faz o test drive. Você tá naquele ambiente, tudo conspira pra... Tu já começa a fazer conta. Vou fechar. Eu dou conta, eu vou fechar. O que você deve fazer? Sair do ambiente. Você precisa sair do ambiente. Olha aí, ó. Pra processar. Merda. Em todos os momentos. Vai ter lojista que vai te matar aqui. Depois Mas é óbvio, Alexandre, tudo é construído para que você não saia do ambiente. A temperatura não tá ali por acaso. A iluminação não tá ali por acaso. As palavras que o vendedor fala não estão ali por acaso. É verdade. A forma como ele te apresenta um carro e é diferente de um cliente para o outro não está ali por acaso. E tudo conspira para que você feche. Isso nós do turismo temos muito a aprender. Muito. Com o varejo, com corretores de imóveis, com vendedores de concessionária, porque eles são treinados para pegar os detalhes, para eles criarem um ambiente de fechamento de negócio. E muitas vezes, alguns agentes de viagem acham que isso é besteira. Não é. Não é. Tem toda uma estrutura para que você não saia da concessionária. Só que biologicamente, quando você sai do ambiente, era o que você fazia, Ezequiel, de sair daquele momento, tu respira, tu reflete. As imagens mudam. Tu deixa de receber aquele estímulo e você toma uma decisão um pouco mais assertiva. Isso. Ô, Diogo, o que é a neurovendas? Para poder entender mais. Tá. Dá uma aprofundada, o conceito. O que é? O termo neurovendas, obviamente, não fui eu que inventei. Né? Mas ele utiliza muito do processo neurológico. Quando você entende o processo neurológico do porquê as pessoas tomam as suas decisões, do porquê as pessoas escolhem, e você consegue perceber como influenciar essas escolhas,
você consegue ser muito mais persuasivo e aumentar a tua taxa de conversão. Então, quando a gente fala de neurovendas, é entender que o ser humano é um ser biológico, físico, químico, porque nós temos toda a parte química agindo no nosso corpo. Claro. A gente não controla um monte de coisa, não controla a adrenalina, não controla o batimento cardíaco. Eu sou estimulado pelo ambiente, pelas pessoas. É o vendedor aprender sobre isso, entender sobre isso e aplicar no seu processo de atendimento. Então, é utilizar toda a parte que a neurociência traz de estudos, de análises e aplicar no teu processo de negociação e vendas, melhorando a tua persuasão. Que é diferente, né? As pessoas confundem muito, né? Tipo assim, eu vou manipular as pessoas. Não. Você vai persuadir. Manipular é fazer algo que ela não quer. Não quer. Persuadir é saber que ela vai ter resistência, que ela vai ter alguns pontos e ajudar ela a tomar a melhor decisão. Isso. Você até vai saber contrapor determinadas situações. Não, peraí, mas isso aqui... Ah, mas eu não quero fazer dessa forma. Então, mas você pode fazer dessa outra. Existem aqui. outros caminhos. Outros caminhos. Isso é bem legal. Muito legal. Tem alguns pilares esse conceito que assim são supremacia no conceito? Tem sim. E é muito interessante. Quando eu fui começar a estudar isso e aperfeiçoar, eu percebi que logo eu tinha aprendido muita coisa errada. Muita coisa errada. E uma das coisas que mais me chamou a atenção, e de fato eu fazia isso, e eu vejo muitos hoje fazendo, é tentar convencer um cliente pelos motivos racionais da venda. O porquê. O porquê isso é melhor, o porquê isso é pior, o porquê isso é mais vantajoso, o porquê não. O porquê a minha empresa é a melhor empresa. Só que todos esses argumentos são argumentos racionais. Os porquês da vida. O porquê é melhor, o porquê é pior. A comparação. Querer justificar, não, porque a minha empresa é assim, porque a minha empresa é assada. Errado. Dentro do processo de neurovendas, né, ou que a neurociência traz como caminho natural para a venda, antes da decisão, vem a emoção. As nossas decisões basicamente são instintivas e emocionais. E a parte racional vem só para justificar a decisão que eu já tomei. Emocionalmente eu já tomei uma decisão. Eu só ainda não a fiz porque eu não encontrei a justificativa racional que valide ela. Mas eu já tomei. Isso acontece quando você está vendo, por exemplo, um celular. Você até está com vontade de trocar o celular. Você acha que poderia ter um celular melhor, e você está lá vendo e tal, mas por que você não comprou? Porque você ainda não arranjou a desculpa racional que justifique. Aí você está com o celular na mão, você pensa assim, poxa, mas bem que meu filho está precisando de um celular novo. Acabou de arrumar. Pronto, acabou de não arrumar. É pra mim. É que daí eu compro um para mim e como ele está precisando, eu dou o meu para ele. Pronto, já arranjei uma bela desculpa racional que faz total sentido para validar minha compra. Só compra. E dentro de alguns estudos neurocientíficos isso é comprovado, porque o nosso cérebro ele é dividido em algumas partes. Então tem uma parte emocional que cuida mais das emoções, memórias, e outra mais racional, neocórtex, onde a gente analisa os prós e contras, o hoje, o ontem, a linguística, números. E antes de tomar uma decisão, há impulsos elétricos na parte emocional, frações de segundo antes da parte racional. Antes de você escolher algo, você já escolheu. Escolheu. As tuas emoções, as tuas memórias, as tuas experiências já fizeram com que você escolhesse algo, por mais racional que você acha que seja. Então, vou falar. Há muito tempo atrás, muito tempo não, foi antes da pandemia isso, olha, estamos falando que já faz 4 anos, a gente fala muito tempo atrás, né? Eu estava inclusive nos Estados Unidos e participando de um curso e era sobre vendas, essas coisas todas, né? Eles estavam comentando sobre a postura do cliente quando ele entra na loja. E lá, os caras com um monte de câmeras, né? Instaladinhas dentro da cama, monitorando tudo. Desde a hora que você começa a olhar a vitrine, pode ser um tênis, pode ser uma moto, pode ser um produto X. Ele olha e fala, o Ezequiel passou ali na vitrine. Ele parou em frente àquele determinado produto. O que ele tá vendo, né? Quantas vezes você olhou? Por que você parou? Quanto tempo você ficou? Aí você entra, aonde você circula na loja, até que o vendedor vai dizer, tudo bem? Olha, eu tenho aqui hoje uma promoção, tá aqui, ó, desse produto aqui. É justamente aquilo que você está olhando. Baseado no que você estava olhando. Mas você tá olhando. Que é o que hoje já acontece no mundo online, né? No mundo online. Isso que eu ia falar, você procura uma coisa e começa... É isso. Aí você fala, referências, cara, né? é aqui, eu vim comprar o tal do tênis. Tem um preço hoje diferenciado se eu comprar aquele tênis. Tá tudo certo.
qual a chance de você levar? Mas dessa engenharia é muito forte. É muito forte, A cara. rede social hoje em dia é muito então, forte. agora é tudo. Agora deixou de ser tanto físico e Óbvio. muito mais, lógico, no online. Mas é isso, você parece que fala perto disso aqui, daqui a pouco começa a aparecer as propagandas. À toa não À toa não é, né? Tem uma natureza, né? Tem uma Lógico. engenharia por trás. Claro que tem. Mas para e pensa, você tá andando no shopping, tá? Você tá andando no shopping, vamos lá, no lado direito do corredor. Aí de repente você tá chegando numa loja que todos os vendedores estão ali na porta olhando para você. É confortável para você Ameaça. passar nessa... Não é ameaça? Acho uma ameaça. Não é? Naturalmente, o que você faz? Você muda o lado do corredor até. É, verdade. Eu nem quero passar ali, porque parece que eles Quer vão me tentar vender, né? Quer me te vender. empurrar. É curioso isso. Legal. As pessoas adoram comprar, mas detestam que vendam para elas. Olha que ambíguo isso. Elas adoram comprar, mas detestam que vendam para elas. Então, o vendedor, quando ele entende que o papel dele, mais do que ser vendedor, é encontrar a forma adequada de abordar, de conduzir. Porque o hábito da compra não é de hoje. Se a gente voltar lá nos primórdios, antigamente o homem fazia o que para se alimentar? Ele caçava. O homem ia caçar. Não é caçar um animal, Sim, sim. ele partia de... Hoje a gente precisa caçar? Não. Comprar hoje pra gente é uma caça. Eu vou caçar, eu vou comprar algo, eu vou escolher. Quando tem um vendedor tentando te puxar, tentando te laçar, tipo, eu tô sendo caçado, entendeu? Sim. E eu não quero. Talvez a culpa nem é dele, é da gestão, né? Porque assim, Muito. o que me incomoda muito? Vou numa loja. Nem quero comprar, talvez. Mas tá na loja, você está induzido a comprar alguma coisa. Você falou aquela coisa lá. Ela foi construída Tá. Pra isso. Muitas foram. Qual que é o limite da abordagem do vendedor? Eita. Para ele ser, assim, digamos que eficiente no propósito sem incomodar deixando o cliente à vontade, mas monitorando. Porque o que me irrita às vezes assim, tá lá, o senhor quer alguma coisa? Não, tô só olhando. A resposta padrão é essa, tô só olhando. O senhor contou alguma coisa que você gostou? Vai me irritando. Óbvio. Não, tô só olhando por enquanto. Então, qual que é esse time assim, de ele difícil poder isso aqui, ó. esperar também? Mas vamos lá. Não é? É difícil isso aí, cara. Óbvio. Putz. Óbvio. Meu Deus do céu. Isso se traduz no vamos dizer aqui, no consultor. Ele manda um orçamento de viagem pro cara. Ah, tá bom. Vou ver e te retorno. Quantas vezes você vai... Você já viu o meu orçamento? E aí, tem uma ideia? Quer que eu mude alguma coisa no orçamento? Você já tá Se falando... você não responde em tempo que ele espera, Então. vai dizer que você foi omisso no atendimento. Você perdeu. É. É curioso que É tudo, cara. todos nós, sem exceção, compramos pelo mesmo motivo. Os mesmos motivos, claro que não é um só. Mas existem motivos universais que motivam a compra de todo mundo. E não são muitos, tá? Tô falando aí de 6, 7 motivos no máximo que tudo o que nós compramos ao longo de toda a nossa vida, eles servem para atingir algum objetivo comum, que são sempre os mesmos. Ou me sentir respeitado e aceito por um grupo, ou para sentir amor das pessoas, ou para fazer parte de algo que eu ainda não faço, ou para me trazer conforto. São motivos universais. Claro, universais. Faz sentido, ok? Tá? Faz Universais. Sentido, ok? E isso caiu uma grande ficha para mim pelos motivos de compra. Olha que passagem interessante. Eu tinha começado como executivo de contas no hotel. Na época nós fazíamos plantão na hora do almoço. Né? Alguns iam almoçar e tinha um revezamento no almoço. Alguém. E eu tava lá na época fazendo plantão na hora do almoço, tocou o telefone. Diogo, você tem como fazer um site inspection no hotel? Tem uma senhora que quer conhecer o hotel para um evento e tal. Eu falei, óbvio. Meu horário, tô disponível. Eu fui lá. E eu tinha sido treinado para falar da parte técnica do hotel. E ela me explicou que ela ia fazer um casamento para a filha dela. E ela estava conhecendo alguns hotéis em Curitiba para fazer esse evento, para fazer o casamento da filha. Só que como eu fui ensinado para falar das partes técnicas, eu comecei a falar da espessura do drywall, do carpete anti-incêndio, de quantos sprinklers tinham. E a mulher não estava nem aí para mim. Sabe quando você está falando e você percebe que a pessoa não está nem um pouco conectada com você? E eu falando, e ela totalmente dispersa e não prestava atenção, e eu tentando trazer argumentos técnicos que eu havia aprendido que eram relevantes, que funcionavam para alguns, mas não para todos. Não nessa situação. Até que ela me fez uma pergunta que aí não caiu uma ficha, né? Caiu um orelhão, para quem é da época de ficha. Claro. Ela me perguntou assim, quem de famoso já ficou no hotel?
A pergunta dela: quem de famoso já ficou nesse hotel? Na hora, pum, eu falei, cara, dane-se o sistema de segurança, dane-se saída de emergência, dane-se tamanho do quarto, que tipo de lençol era. Tudo, não vai importar. Para ela, o importante era dizer para as amigas que o casamento da filha dela foi no mesmo hotel que ficou o Roberto Carlos, a Ivete, a banda X, Era isso que valia. Isso que valia. E aí eu comecei a falar do fulano que já ficou com a gente, de tal banda. E aí nós tínhamos um livro, que era um livro dourado, onde tinham fotos dos artistas com autógrafo. Legal. Ganhamos a venda. Pronto. Porque era isso que ela queria. Provavelmente ela queria Legal. chegar no grupo de amigas E falar, minha filha vai casar É isso aí. nesse hotel. no hotel que fica fulano, que é a Fulano, banda de acabou. tal, porque pra ela isso era importante. Era valor. Aí você vê. O valor Percebido. dela era esse. Isso aí. Não eram os atributos que eu acreditava que eram valor. Porque valor, como eu digo, ele tem que ser percebido pelo cliente, não por você. Não o que você fala, Claro. mas é o que ele percebe. Isso ocorre muito na venda do dia a dia, que a gente percebe no mercado com os executivos, que ele procura não ouvir o cliente, né? Isso. Ele já chega para vender o produto dele, não sabendo se o cliente, de repente, tem demanda para Curitiba, que você citou, tem demanda para Porto Alegre, tem demanda frequente para Salvador, Brasília, e vai oferecer, não, eu tenho esse hotel aqui em Brasília, olha, esse hotel é 10 e tal, tal. O hotel é espetacular. E aí o interlocutor tá ouvindo assim, tal, tá. O que você falou, não tá nem dando atenção às vezes. Dando atenção. Tá tipo assim, tá. Tá balançando Mas a acontece cabeça. isso? Muito. Eu costumo dizer o seguinte, meus amigos. Eu vou falar olhando pra câmera, porque isso é pra todo mundo. Isso, por favor. Ninguém tá nem aí pros seus problemas. E se você vai tentar vender para resolver os seus problemas, você tá vendendo do jeito errado. O cliente tem problemas a serem resolvidos. Até que você descubra que problemas você ajuda ele a resolver, você nunca vai conseguir ser efetivo em vendas. Então o segredo de vendas não é falar, é perguntar. Domina uma negociação quem pergunta bem. Olha aí. Quando eu pergunto, quando eu entendo, Repete. eu vou Repete, porque isso aí já é repetir. aula. Domina uma negociação quem pergunta bem, não é quem fala bem. E a gente foi Isso. estimulado. Não, ele nasceu isso para aí. ser vendedor, porque ele se comunica muito Bem, bem. Não, não. é sobre falar. É sobre perguntar, saber escutar Isso. e trazer soluções para o problema que o cliente tem. Se você não sabe que problema ele tem, Não adianta. tu não vai vender nada para ele. A gente ganha dinheiro resolvendo o problema dos outros. Os outros. Que problema o Alexandre tem no negócio dele, com os clientes dele, na vida dele, que eu posso levar uma solução. Tá bom. Alexandre, se eu não levar para ti uma solução, Não tem um porquê. tem por que isso. Mas, Não tem, existe mas tem venda. uma escala antes aí. Que eu já fiz algumas vezes, deu muito certo. Mas eu fiz uma merda uma vez. Ah, isso aqui é onde você tá. Por quê? O que você fez, né? Análise SWOT, entendeu? Né? Quem é o cliente, blá, blá, blá. O mercado, quem insere e tal. E quando você chega numa empresa qualquer, se apresenta e tal, você tem que criar rapport. Tá. Conexão emocional. Tem que criar rapport. Cara, e uma vez eu dei uma falha. Conta aí, cara. Essa eu não Como é que você conheço. faz? Às vezes você olha pra mesa do cara, da pessoa, do interlocutor, concorda? Isso. Você vê fotos, É. certo? Ok. Certo. Tinha as fotos na mesa. Ele tava no telefone, desligou o telefone. Eu, pra tentar ser legal, falei, é a sua filha? Ele fez assim, assim. Falei, puta, dei mancada, velho. Era a mulher dele. Sabe, eu já quebrei aquela energia que eu tinha Certo. construído. Óbvio. Tive que retomar de novo, respirar, fingir que nada aconteceu, mudar o foco pra seguir. Mas eu já cheguei invertido, tá vendo? Tive que recuperar. Óbvio. Pra ver se dá sentido, pra depois eu apresentar meu produto. É. A vida queimei a venda ali. Queimou a venda aí. Para quem não sabe o que é rapport, né? Essa técnica de espelhamento e de você espelhar o jeito que a pessoa fala, né? Tentar encontrar algo comum ali para puxar um assunto. Isso. Existem temas que são extremamente delicados, né? Eu lembro até hoje, Opa. na loja que eu trabalhava, não foi no turismo, mas foi no comércio, que chegou uma senhora e o meu colega olhou para ela e falou assim: nossa, de quantos meses a senhora está? E ela olhou assim: eu não tô grávida. Não tô grávida. Tem perguntas? Óbvio que ela estava um pouquinho fora de forma. Claro. Ele disse: nossa, tá grávida? Quantos meses? Ela: não tô. Tem
Tem assuntos que você não deve entrar. Não entra. Não entra. Não entra. Não entra porque vai dar errado. Não tem certeza. Não entra. Não entra. Agora, o que você falou, Ezequiel, de gerar rapport e gerar conexão emocional é a base. As pessoas não compram da gente porque elas gostam da gente. O fator determinante na compra é a confiança. Elas compram da gente porque elas confiam na gente. Que não tem nada a ver com gostar. Isso mesmo. Quantas pessoas você gosta, Alexandre? Amigos, vizinhos, parentes, que talvez vendam alguma coisa e você não compra. Você também, Ezequiel. Quantas pessoas tu conhece que vendem algo que você é super amigo, próximo, mas você não compra delas? Talvez você não confie no produto que ela vende, na forma, talvez por conhecer tanto essa pessoa, você pensa, se acontecer alguma coisa, eu vou ficar na mão. E não tem nada a ver com gostar. Eu gosto demais, mas não compro. Por quê? Porque eu não confio ou nela, ou na marca, ou no produto. A confiança é a base da venda, confiar. E quando você consegue gerar essa conexão emocional nesse processo, acontece muito mais fácil. Claro. Existem N formas de fazer isso. Rapport é uma delas. Sim. Mas perguntar sempre vai ser o principal. Sim. Agora, você tem que calibrar bem as perguntas que você vai fazer. Isso. E aprender com isso é uma baita faculdade. Não, eu vou retificar que aqui. você vai errar algumas coisas. Não, como é que é improvisado aqui ao vivo, eu vou retificar. Foi pior que isso. Foi pior. Na verdade, quando eu olhei a foto... Você fez um comentário. É a sua mãe? Não, é a minha esposa. Porque assim, entre o filho e ser esposa, beleza. Piorou isso aqui. Eu piorei. Piorou, porque cara. Tudo aqui é mensagem. Piorou, cara. É a sua mãe? Falei, não. É a minha esposa. Então assim, cara, só pra ilustrar, porque não foi... Lembrei aqui agora com exatidão o que aconteceu, porque eu fiquei muito constrangido. Claro que fica. Claro. Óbvio que fica. Você queimou a largada. Mas você pode perguntar sobre o momento em que aquela empresa está, sobre ele, sobre como ele trabalha. Isso. Eu costumo perguntar, né, Paixão, com quem você trabalha? Exato. O que você classifica como um grande diferencial dessa empresa? O que você acredita que seja um diferencial para você? Que situações você está passando hoje que poderiam ser diferentes? São algumas perguntas que ele vai te trazendo dores. E aí você vai. Antes de dar uma solução, antes de falar sobre algo, porque vamos lá, Ezequiel, eu fui hoteleiro também. Aí eu começo a falar hotel de Brasília, porque eu tenho um hotel em Brasília, o exemplo que você deu, você não perguntou se ele tem demanda para Brasília? Você não perguntou que perfil de hotel ele busca em Brasília, mas eu acho que estou fazendo um baita negócio. E sabe o que é pior? Depois você, como gestor, você pergunta pro teu profissional como é que foi a visita. Não, foi maravilhoso. Falei de tudo. Falei do hotel, falei de comissão, falei disso. Tá, mas e aí? O cliente queria ouvir isso? Era isso que ele queria ouvir? Era isso que ele estava buscando? Você está com tempo nesse trabalho de capacitação? Ezequiel, do início de 2019... E mesmo hoje na Europlus, né? É claro que eu tento trazer tudo isso para o meu time também, né? Para que eles também se sintam mais capacitados, mas eu ainda continuo fazendo paralelamente, até com outros segmentos, como eu te falei, eu acabei focando mais, um trabalho mais de consultoria, de treinamentos mais pontuais. O que você já ouviu assim nos seus treinamentos, de mais assim, chocou você, de repente, você assim, meio, tipo, isso é básico. Porra, isso... O que me choca até hoje, as pessoas acreditarem que alguns nasceram para vender e outros não. Olha, isso é profundo, hein? Olha para lá, fala lá. O que me choca é isso. Pessoas que acreditam fielmente que não nasceram para ser vendedoras. Todo mundo pode ser um vendedor. Todo mundo pode ser vendedor. Todo mundo pode ser vendedor. Todo mundo pode vender tudo? Se você acreditar que o produto que você tem é a solução para alguém, pode. Eu sou contra acreditar aquilo... Eu sou contra acreditar assim, eu só vendo aquilo que eu compro. Porque você está botando foco em você. E o foco não é você. Isso aí. Boa. Eu só vendo aquilo que eu acredito que é a melhor solução para o Ezequiel, para o Alexandre, para o meu cliente. Isso eu aprendi no mercado imobiliário, dando os treinamentos, porque muitos corretores chegavam para mim e falavam assim, Diogo, eu só vendo o que eu compro. Eu só vendo aquilo que eu compro. Miopia, né, cara? Eu só vendo aquilo que eu compro. Miopia total. Isso. E aí eu falava assim, tá, mas me dá um apartamento que você não venderia. Eu fui num apartamento super antigo, num prédio antigo, com uma mobília antiga. Horrível, eu não compraria esse imóvel. Aí eu perguntei para ele, ok, se você recebesse um cliente que estivesse buscando exatamente isso. Esse perfil de imóvel, talvez alguém que goste de imóveis antigos, talvez alguém que goste de uma planta maior, você não vai vender? A questão não é sobre você, não é se você compra ou se você não compra. A questão é você estar seguro e tranquilo que aquele produto, aquele serviço é o ideal para aquele cliente. Matou. Quando você acredita nisso, tu vende.
E quando a gente fala assim, todo mundo pode ser vendedor, é óbvio que pode. Claro que algumas pessoas nasceram e desenvolveram habilidades ao longo da sua vida que se comunica melhor, consegue ser um pouco mais... Carismático. Eu lembro quando eu entrei como executivo de contas em Curitiba, eu fui substituir um colega e eles me falaram assim, Diogo, você vai substituir o fulano, só que ele é uma pessoa extremamente querida. Todo mundo convida ele para os batizados, todo mundo convida ele para as festas, todo mundo adora a presença dele. Cara, aquilo botou um peso nas minhas costas. Lógico. Falei, caraca, era uma carteira que estava performando bem. Falei, putz, se essa carteira começar a cair, já era. O que eu pensei? Cara, eu não sou esse carismático. Talvez as pessoas não me convidem para as festas, nem para o batizado. Agora eu vou ter que ser o mais eficiente, o mais prestativo. O mais proativo. Sabe? Me preparar para as visitas para que, de fato, eu conseguisse levar um diferencial percebível pelas secretárias, na época, pelos agentes de viagem, e consegui. Não porque eu era um cara carismático, Ezequiel. Eu não me considero uma pessoa extremamente carismática. Eu não me considero uma pessoa extremamente comunicativa. Mas quando você consegue reconhecer o estilo do teu cliente, adequa a tua comunicação ao estilo dele, utilizando o que você desenvolveu, e todo mundo pode se desenvolver, você consegue ser muito mais persuasivo. O seguinte, se eu entendi bem, analogia, Messi, um talento nato, jogador de futebol, talento nato, Cristiano Ronaldo foi preparado para comparar, são questões distintas. Perfeito. Habilidade versus preparação física, força e talento também, mas você vê que destoa. Mas ele consegue atingir um nível. Consegue atingir. O Messi talvez não treine tanto quanto o Cristiano Ronaldo. Isso. O Messi talvez não precise se preocupar tanto com a alimentação quanto o Cristiano Ronaldo. Isso não significa que eles não possam jogar no mesmo nível. Tá provado, né? Óbvio. Desde que você reconheça aonde você tem que melhorar, o que você tem que fazer e aonde você vai ter que se desenvolver, cara. Legal. Perfeito, cara. É isso. Cara. Bom, dando segmento aí nesse conceito maravilhoso aí de capacitação, gestão, processo, evolução, você voltou para o mercado por quê, Diogo? Você estava tão bem lá na venda consultiva, capacitando, viajando esse Brasil todo aí, treinando pessoas, voltou para o turismo por quê? Por quê? Vamos lá, tem alguns poréns aí, né? Uma coisa, Ezequiel, quando você sai, você vai ser empreendedor e eu passei a respeitar muito os empreendedores. Depois de ter virado um empreendedor, você sente as dores, né? Você sente a solidão de ter que tomar as decisões e a responsabilidade, muitas vezes, do resultado, né? Que depende de ti. E eu foquei na época, e o que também me frustrou, Ezequiel, eu foquei muito na capacitação individual, de tentar mostrar para as pessoas que elas poderiam se desenvolver, que elas poderiam ter outros resultados, mas tentar no 1 a 1. Né? É o que a gente chama de treinamentos individuais. É sentar cada venda uma pessoa. É sentar com o Alexandre e o Alexandre tem uma dor e mostrar para ele que o treinamento talvez possa ajudá-lo nesse ponto e sentar com o Ezequiel. E aí você parte para um movimento de mídias sociais, um frenesi de criar conteúdo, de gerar conteúdo e você não vê o resultado e aquilo te frustra. Porque às vezes o resultado não acontece na velocidade que você quer e as pessoas se dizem assim, nossa, Diogo, que treinamento fantástico, nossa, mudou a minha vida. E você pensa, não, agora vai. Agora eu acertei a veia. E aí eu percebi que nem todo mundo que diz que quer se desenvolver, nem todo mundo que diz que quer crescer está disposto a pagar o preço para fazer isso. Isso aí é forte, hein? Repete ali, ó. Isso é importante. Nem todo mundo que diz que quer vender mais, que quer se desenvolver, que quer se aperfeiçoar, quer pagar o preço para isso, porque não se trata de querer. Quem quer ganhar dinheiro? Todo mundo quer. Todo mundo quer. Quem quer perder peso? Todo mundo quer. Todo mundo em alguma... momento da Agora, vida. você vai pagar o preço para isso? Então. Você vai abrir mão de algumas coisas, você vai investir em outras. Você tá Aí sabe o que me frustrava, Ezequiel? Eu vi as pessoas saindo dos cursos, dos treinamentos e tal, poxa, realmente com uma transformação. O que eu dizia assim, eu abro uma porta, entrar pela porta é uma escolha dela. Eu mostro que pode ser diferente. Eu mostro que você pode fazer de outra forma. Entrar pela porta é uma escolha dela. É insano tentar ajudar alguém que não quer ser ajudado. É desgastante demais ajudar alguém que não quer ser ajudado. E aí as pessoas dizem, não, Diogo, eu quero. Nossa, eu estou precisando. Nossa, eu acho que vai me ajudar. Ai, mas sabe o que é? Nesse momento não é minha prioridade. Sabe o que é? Nesse momento eu tenho outra coisa. E aí você viu o cara ia pra festa,
ele dizia que não podia investir no treinamento. Eu já me vi nisso aí já algumas vezes, tá? Já me vi já. Ele dizia, aí você via, nossa, tava num camarote na balada. Aí você via, tava com um iPhone novo. Aí você via, isso foi me frustrando de tal maneira que assim, aonde eu consegui me encontrar foi sair do individual e partir pro treinamento de empresas, que era fechar no volume. Lógico. Eu negociava numa imobiliária, que eu fui pro mercado imobiliário, negociava na imobiliária e ela me fechava um treinamento para 10, 15, 20 corretores de imóveis. E aí eu só precisava convencer uma pessoa, que era o dono da imobiliária. Mas aí tem outro ponto. Nem todo mundo que tá lá no treinamento tá afim de fazer o treinamento. Exato. Puta, eu tô aqui porque Aí meu gerente ferrou, pagou. É. Eu tô aqui, eu queria estar em outro lugar. Difícil, hein, cara? Eu queria estar em outro lugar. Mas já que estão pagando, eu tenho que ficar aqui. Aí você veja, mesmo a empresa pagando um curso, um treinamento, se o colaborador não tiver afim, não vai. ele não vai ter o resultado que a empresa espera. Mas tem outro lado também aí. Às vezes, acontece muito. Você foi no dono da empresa, no gestor da empresa, ele quer mudar, mas também não quer mudar. Ele quer que os outros mudem. Mas Óbvio, ele ele mesmo... não quer se desenvolver. Ele não quer se desenvolver. Ezequiel, Aí, velho. você sabe que uma das coisas que eu fazia, eu ainda faço assim, você vai participar do treinamento? Então, Você vai participar? Tem que estar junto. Não, meu time que precisa. Eu falei, não. Não adianta botar teu time a 220, você tá 110. Não vai dar certo. Você precisa participar, né? Dá o exemplo. Você tem que estar junto. Você tem que ouvir as mesmas coisas que ele. Você tem que passar pelas mesmas experiências que ele. E aí, durante um período foi legal. E aí eu fui dar um treinamento para a Europlus. Legal, cara. A primeira empresa do turismo que eu fui capacitar depois de treinar corretor, empresa de importação e exportação, corretor de imóveis, advogado. Eu treinava advogado para negociar. Advogados. e ele tem armas, hein? Olha que ele tem, Tem a tá? lei do lado. Sim, com certeza. Treinava advogados para se comunicar e conseguir ser mais persuasivo. Na época, a Europlus, através da Cristiane Jaime, que você conhece. Cris, um beijo. Saudades. Ela me convidou assim, Diogo, a gente está com um treinamento de líderes, eu sei que você fala da parte emocional, neuronegociação, vem dar um treinamento pra gente. E quando eu voltei e passei um dia inteiro Tirou com os caras. com essa galera da Europlus, eu falei, porra, o turismo é legal. Aí voltou. Aí Voltou, ficou... 4 anos depois. Aí fez amizade de novo. 4 anos depois, encontrando Legal. o pessoal, matando a saudade de alguns, revendo, ouvindo. Falou, opa, Falei, pô, consigo podia ficar dar jogo. Eu percebi que não era o turismo em si, era o momento, aquele momento Você que vivenciou, tinha me cara. cansado. E eu falei, pô, Olha que cara, interessante, eu posso velho. ajudar, eu posso contribuir. E aí não ficou pesado mais, não era mais dolorido. E aí eu falei pra Cris, falei, poxa, Cris, gostei. Eu acho que eu vou voltar pro trade. Ela falou, não, se você vai voltar pro trade, deixa eu conversar com o Peter, com a Marília, que são os sócios da Europlus, e quem sabe você vem trabalhar com a gente. E foi assim, amor à primeira vista. Pronto. Eu dei o treinamento pra eles, surgiu a oportunidade. O Peter e a Marília sempre foram muito flexíveis, eles sabem que, apesar de hoje, a Europlus, obviamente, e o turismo, vocês sabem, toma Claro. muito tempo, Com certeza. Muito. né? E eu não consigo fazer nada pela metade. Eu procuro me realmente botar corpo e alma. Ainda faço num volume muito menor do que fazia treinamentos e consultorias fora. Mas, assim, hoje eu tenho a oportunidade ainda de continuar fazendo esse desenvolvimento em outros segmentos. E no turismo ainda. Você ressignificou Muito. um momento forte que você passou no passado, no limite, saiu, quando você voltou, de uma outra forma, você começou a enxergar o mercado. Eu comecei a ver o turismo com outros olhos. Legal. Muito legal. Com velho. outros olhos. Sensacional. Cara, ó, eu poderia ficar com você aqui horas aqui poderia. falando Assunto não desse volta, assunto né? que é gostoso. Puta. Mas nosso tempo aqui está chegando ao fim. Então, peço a você que dê um recado final aí para os nossos seguidores, para os seus seguidores também que vão acompanhar o seu trabalho, Óbvio, com que certeza. vão assistir o episódio, Bora vão lá. comentar e vão compartilhar, certo? Fundamental compartilhar, né? Sem Gostou, dúvida. compartilha, comenta, Comenta, ajuda. Eu sei o quão desafiador é É isso aí. trabalhar nas mídias sociais. Então, parabéns pra vocês dois, porque Obrigado. é um trabalho, é uma É dedicação. dois tiozinhos aqui na raiz, Dois tiozinhos né? na raiz. Não, fazendo um belo... Ezequiel, Alexandre, um belo trabalho, cara. Obrigado De pelo capacitação feedback. do trade. Muito obrigado. Amigo que está assistindo o nosso podcast aqui, entenda que quando você compreende que todo cliente, independente do que ele está buscando, eu costumo dizer assim, ó, o cliente não sabe o que ele quer, na maior parte das vezes. Porque a gente sabe que muitas vezes ele começa pedindo A, Vai. pede B e fecha C. Isso. O cliente não sabe o que ele quer, mas ele sempre sabe como ele quer se sentir. Seja através de uma viagem, de uma compra. Existe uma emoção, existe um sentimento que ele quer sentir com essa viagem, com essa experiência.
E quando você consegue descobrir na essência o que ele quer, você vai conseguir ser muito mais persuasivo, fechar muito mais negócio e, obviamente, prosperar aí muito mais no negócio que você estiver fazendo. Então é isso aí. Show de bola. Na essência. Parabéns. Muito obrigado, meu irmão. Muito Parabéns obrigado. mesmo, Deu uma irmão. aula aqui. Opa, parabéns. Prazer, meus queridos. Cara, muito obrigado por ter vindo e ter abrilhantado o canal aí. Um prazer. Sakura, Viagens Promo, muito obrigado pela parceria no canal. Seguimos junto aqui nesse processo aqui de evolução. Ouça, com certeza. Obrigado, galera. Valeu.